Quantos são felizes nessa manhã? Amém? Tem uma palavra, eu acredito que muito direta, não sei se muito rápida, mas o que Deus tem falado comigo. E se você parar para pensar, a palavra decisão é uma palavra muito séria, não é? Você decidir algo, você tomar atitude, você dar um passo. Então eu entendo que nada mais e nada menos de que decisão é algo muito forte. Nós vivemos, é claro, tomados pelo amor de Deus, a medo, isso é muito bom. Mas existem momentos da vida onde você precisa tomar decisão. Repita comigo, decisão. Mais uma vez, decisão. E é algo muito sério. Por quê? Decisão fala em você tomar uma atitude. O pastor trouxe a palavra aqui semana passada, falando que nós tomamos mais de 35 mil decisões, é isso? E eu parei para pensar que quantas decisões eu tomo. E eu parei para entender também que esse termo decisão é algo muito sério e muito forte. Então, meu irmão, se essa palavra aqui às vezes parecer um pouco pesada para você ou não, é porque Deus quer mudar a sua rota. Amém? É porque Deus quer mudar o que você tem feito, às vezes de errado ou de bom, que você permaneça. Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque decisão fala de algo muito sério. Existem pessoas aqui, depois de convertido, depois de que tudo passou, depois de aceitar Jesus, às vezes liderar a célula, ser discipulador ou ser líder, que está pagando o alto preço de uma decisão tomada há muito tempo atrás. Por quê? Decisão fala de algo muito sério, sim. E pessoas vivem uma vida amargurada, uma vida difícil, uma vida problemática, porque decidiram da forma errada, no momento errado, e estar com a pessoa errada. Então decisão é sério, decisão muda o trajeto da sua vida, decisão diz para onde você vai. E como eu disse, hoje é o dia de você tomar a decisão correta e acertar, viver a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, amém? Então, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu escolho decidir, eu escolho tomar a atitude certa, eu escolho andar pelos olhos da fé e não pela mente natural. Glória a Deus. E a minha palavra está baseada em dois temas muito importantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Gabriel, por favor, no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas 1. Se vai te ajudar a ficar entre Obadias e Miqueias. Não sei se você já leu esses livros. Já leu, Josafá? Show, muito tempo, né? Capítulo 1, versículo 1. Amém? Então, você pode deixar, Gabriel, que eu vou ir passando, tá? Pode, não precisa tirar. Então você às vezes até já ouviu muitas vezes, quantos aqui já leram sobre a história de Jonas? Amém? Então Jonas fala de uma passagem que é onde ele entra numa tempestade. E no verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Próximo. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz aqui que a palavra de Deus veio até Jonas e falou que ele teria que ir até Nínive, porque a maldade de Nínive, repita comigo, Nínive. A maldade de Nínive, ela estava tão grande que tinha chegado até Deus. Um povo muito ruim, que destruía os seus oponentes, que fazia barbaridades. Então o que diz aqui? Que a palavra, que as atitudes do povo de Nínive chegaram até Deus. Eu fico pensando, falo, meu Deus, como esses homens, esse povo errava, como esse povo tomava as decisões erradas. E no verso 3, a Bíblia diz: mas Jonas fez o quê? Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fazer o quê? Fugir do Senhor. Primeira decisão de Jonas, qual que foi? Fugir de Deus. Sabe, seu filho, todos aqui falaram que tem filhos, Jonas literalmente meteu o louco. Jonas literalmente fugiu do propósito de Deus para a vida dele.
Jonas literalmente, eu acredito que sentiu medo e fugiu daquilo que Deus tinha projetado e falado para ele. E no verso 5, a Bíblia continua narrando, 4, Gabriel, perdão. O Senhor, porém, Jonas já tinha entrado no barco, amém? Fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu, repita comigo, uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Próximo. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levanta-te e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. O que eu quero te dizer é o subtópico da minha palavra, que fala sobre tempestade. Repita comigo, tempestade. O que acontece? Jonas recebe uma palavra de Deus, amém? Deus fala para Jonas ir até Nínive. Jonas foge no versículo 3, embarca no navio e vai para onde? Para Tarsis. E no meio do caminho, o que pega ele é o quê? Uma tempestade. Então o que eu quero te dizer é que o fruto das suas decisões, elas dirão o momento que você vai viver. Foi Deus que colocou Jonas na tempestade? Quem foi que se colocou na tempestade? É lógico que teve um mover para Jonas, porque Deus tinha um propósito. Mas quem se enfiou no meio da tempestade? Foi Jonas. Por quê? Fugiu do propósito de Deus. Fugiu. Então, meu irmão, existem duas óticas aqui, principais da minha palavra que eu quero compartilhar com você. Na vida nós sempre teremos momentos ruins e tempestades. A questão é, na sua decisão, você escolhe viver o propósito de Deus, ou você escolhe agir como Jonas e entrar no barco e você mesmo viver aquela tempestade por uma decisão errada sua. Eu queria que você começasse a pensar sobre a sua vida, o momento que você está vivendo. Porque Jonas é quem cria a tempestade. Jonas é quem entra no barco mudando o trajeto dele. Nínive era a cidade onde Deus iria mandar Jonas, mas Jonas não vai. É como se você estivesse aqui em São Paulo, Deus falasse para você: vai para Minas Gerais e você vai para o Rio Grande do Sul. Tarsis representava a região sul da Espanha. Jonas mudou totalmente a rota dele para viver algo que não era o projeto de Deus, fruto de uma decisão errada. Entrou na tempestade pela força do braço dele, porque fugiu do projeto de Deus. Quantos aqui estão vivendo o projeto de Deus para a sua vida hoje? Será que você está vivendo, meu irmão? Será que o fruto das suas decisões são coisas boas e importantes? Ou você se atirou nessa tempestade? E a Bíblia diz aqui, Gabriel, pode deixar que depois eu peço, em Mateus, no capítulo 14, no verso 22, se você quiser pode abrir. A Bíblia fala, deixa eu liberar meu cronômetro, senão eu vou passar muito. A Bíblia fala em 14, 22, anteriormente, que os discípulos estavam ali reunidos com Jesus no deserto, amém? Jesus faz diversos milagres, cura os enfermos, prega parábolas, e o que acontece? Os discípulos veem que as pessoas têm fome, e os discípulos falam para Jesus: Senhor, peça com que eles vão para pedir algo para comer, porque não temos mantimento. E Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? Eles falam: nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta, dá graça, e aqueles pães e aqueles peixes se multiplicam e todos saem dali saciados, repletos, e a Bíblia diz que ainda sobram 12 cestos. Então olha o que maravilhoso isso, quando nós estamos sob o propósito de Deus e andando com Jesus, independente da dificuldade, Deus sempre dá algo para sobrar, amém? Amém, irmãos? Amém. Faz sentido o que eu estou falando? Então, em Mateus no 14, Gabriel, no versículo 22, a Bíblia diz assim:
E logo em seguida, Jesus disse o quê? Insistiu, repita comigo, insistiu. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Olha que interessante, irmãos, os discípulos acabam de viver um milagre, de desfrutar de algo no deserto, onde não tem nada para colher, nada para plantar. Jesus faz uma multiplicação, sobram 12 cestos, Jesus vai se despedir do povo, mas a Bíblia diz aqui que Jesus insiste para os discípulos entrarem. Em algumas versões diz, Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Então o que isso nos mostra? Que ou os discípulos queriam ficar com Jesus pelos milagres, ou havia uma grande tempestade no mar, ou o mar não estava bom para entrar, porque a Bíblia diz que ele insistiu e que ele ordenou. O que eu quero falar sobre tempestade é isso, que os discípulos ali, eles olharam para o natural, Senhor, eu não vou entrar no barco, Senhor, não, está tudo ruim, a tempestade vai vir, olha como que estão as ondas, olha como está todo esse problema. E Jesus olha para eles e ordena, fala, vocês vão entrar no barco. E na mente natural deles, eu acredito que eles não queriam entrar, porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus ordenou e insistiu que eles entrassem. E eles estão ali vivendo aquilo, e Jesus falando, e eles, não vou entrar, e Jesus fala, vai, não vai. Sabe o que Jesus disse para eles? Não, vocês vão entrar no barco. E no verso 23 diz, tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho. O que acontece é que depois Jesus sobe ao monte, no verso 14 diz, mas o barco, versículo 14, Gabriel, mas o barco, amém? 24, mas o barco já estava em considerável distância da terra, amém? Fustigado, repita comigo, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então preste atenção aqui, na tomada de decisões, eu quero que você entenda isso. Eu estou falando de duas tempestades na vida, uma que você entra pelo seu livre-arbítrio da decisão errada, e outra que você entra pelo seu livre-arbítrio de acreditar que foi Jesus que mandou você entrar rumo ao seu propósito, amém? Então os discípulos com a mentalidade normal, aquilo é burrice, eu não vou entrar, o barco está ruim, o mar está ruim. Jesus insiste, e a Bíblia diz aqui, que o barco está sendo fustigado, açoitado, batido, judiado. Os discípulos estão ali no meio do furacão. Quantos aqui já foram para a praia? Amém? Du já foi para a praia, Sileno. Irmãos, não tem sempre aquele pessoal que está ali na praia e pega o famoso jacaré? Quem já pegou jacaré aqui? Tio Sam, levantou a mão com convicção, hein? E quando você está na praia, todos já foram para a praia aqui, amém? Quem não foi, não vou fazer o convite, senão tem gente que fala, eu quero vir. Então, quando você está no mar, a Bíblia diz aqui que o barco estava sendo fustigado e castigado. E eu vejo que isso é algo muito sério, porque quando a gente entra no mar, que o mar está um pouco balançando, um pouco para lá e para cá, quem aqui já tomou um caldo no mar? Parece que você está o quê? Dentro de uma máquina de lavar, não parece, tio Sam? Pegou o jacaré errado, ou a onda veio, você se balança todo, e ali no momento passa 1 milhão de coisas na sua cabeça, meu Deus, não vou fazer mais isso, vou morrer, parece que você está se batendo todo, é ou não é, Felipe? Então pensa como que esse barco estava, fustigado e castigado. A Bíblia quando diz isso é algo muito importante, porque existe algo relevante aqui. O que acontece, meus irmãos? É que na sua vida hoje você precisa entender, que ou você está passando por uma tempestade, fruto da sua rebeldia, fruto das suas próprias decisões pessoais, que só você acha certo, ou você está passando por uma tempestade, fruto da sua decisão em Cristo Jesus, amém? Nós precisamos mudar a nossa ótica, e entender o momento que nós estamos vivendo, porque se você não entende o momento, aonde você está e o que você está fazendo, aí nós vivemos numa geração assim, com medo, depressiva, amedrontada, fraca espiritualmente. Por quê?
entra de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, toma decisão precipitada, logo cai num barco tomado pela sua rebeldia. Amém? Eu amo, irmãos, o evangelho da graça, eu amo o evangelho que fala a respeito das coisas de Deus, do que Deus tem para nós, e nós estamos sob o favor e a graça de Deus. Amém? Mas o que nós temos que entender é que estar com Deus não é pura e simplesmente uma vida de estar debaixo de um guarda-sol, com água fresca e com o pé na areia. Nós vivemos uma vida pensando que estar com Deus é só maravilha, mas existem processos em tomadas de decisões que nós temos que entender o que nós estamos passando. Amém? Irmãos, o evangelho da graça é o favor de Deus para aqueles que não merecem. Todavia, você tem que entender que mais cedo ou mais tarde você passa tempestade, você passa dificuldade, você passa problema sim, você precisa tomar uma decisão. As pessoas vêm para Jesus pensando que a vida vai ser pura e simplesmente transformada, que não vai brigar mais com o marido, que não vai ter mais problema com os filhos, que vai andar, que essa decisão de aceitar Jesus, agora Jesus faz tudo e você não precisa fazer nada. E é diferente, nós pensamos que a vida com Cristo é simplesmente uma coisa linda, de que tudo alto, maravilhoso e belo, é isso, mas existe um processo, e nessa tomada de decisão, você precisa aceitar. O que eu quero te dizer com isso, é que quantos aqui estão passando por alguma tempestade em alguma área da sua vida? Só uns 15? Quantos estão passando por alguma tempestade numa área da sua vida? Irmãos, eu não sei se você parou para pensar, não tem lugares que você está passando hoje que foi fruto de uma decisão sua? Não tem problemas que você está vivendo hoje que foi fruto de uma decisão errada sua? Então mude a sua ótica sobre os problemas. Ah, Jesus não me ama, Deus não me ama. Não, Deus te ama sim, mas o que consta acima de tudo é que Deus está ou não nesse barco. Porque presta atenção comigo, existe então um paradoxo, algo que não é real, algo que vai contra a verdade da palavra de Deus, porque é algo muito estranho. Poxa, eu estou dentro do barco, eu estou passando por essa tempestade, mas eu estava agora há pouco com Jesus, tendo uma experiência grande. Mas o evangelho não é só coisas boas, porque os discípulos passaram por aqueles problemas. Se puder pegar papel para mim aí, irmãos, guardanapo. Porque eu estou passando por esses problemas. Os discípulos acabaram de estar com Jesus, e logo em seguida estão passando por uma tempestade. Então é algo muito estranho. Quantos aqui no momento de maior dificuldade da sua vida, agora só para os que são cristãos, quantos aqui no maior problema de dificuldade na sua vida, você sentiu a presença palpável de Deus? Naquele momento que você mais precisava, naquele momento que você falava, eu não tenho saída, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, você vai e sente a palavra de Deus e acima de tudo a presença do Senhor. Quantos? Amém? Então a vida não é só sombra e água fresca. Decida aceitar aonde Jesus quer te colocar, porque isso não é para sempre, isso é passageiro. Jesus disse para os discípulos, entrem no barco que vocês vão para o outro lado. Quando Jesus te diz algo, é que você vai atravessar o mar. Então entenda isso, tome a decisão certa. Jesus, Ele está perto, mas nós temos que entender quem nos colocou no barco. Não olhe para as circunstâncias. O que eu quero te ensinar hoje, meu irmão, é que se você olhar para as circunstâncias da sua vida com os seus olhos naturais, você vai ficar maluco. Se você olhar para a sua vida e para os problemas que todo mundo carrega, que é que todo mundo tem problema, tem tempestade, você vai ficar maluco. Por quê? Você olha as coisas como os discípulos, pela ótica das coisas naturais. Então nós temos que entender e decidir olhar as coisas por uma ótica do sobrenatural. Sabe por quê? Porque você é um ser espiritual. Amém? Então decida escolher andar com o Senhor, decida entrar na tempestade correta. Isso aqui está conectado à mudança de mente, de que com Cristo é muito bom, mas existem processos que nós vamos passar e eu vou repetir muito isso. Irmão, faça um checklist, um check-up da sua vida. O problema é que nós decidimos
como um momento de fragilidade ou de não aceitarmos a nossa responsabilidade, colocarmos a culpa e tomarmos a decisão de colocar essa culpa e atribuirmos essa responsabilidade a alguém. O Nardel falou aqui, poxa, nós estamos nos jovens, amém. Amamos fazer isso, acreditamos nessa geração, investimos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, o nosso dinheiro, tudo que nós temos e tudo que nós somos aqui nessa igreja. Mas o que você tem que entender é que nós hoje estamos no culto da família. E o que eu quero dizer é algo para você, meu irmão, é que a família brasileira tradicional, ela pensa que o simples fato de somente levar o seu filho para a igreja, ou colocá-lo numa célula, é que vai fazer ele mudar de vida, é que vai fazer ele só ter uma experiência com Jesus. Amém, isso vai acontecer, mas a célula e o culto é simplesmente um andar e um caminhar do que você tem vivido na sua casa. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Porque nós atribuímos a responsabilidade à igreja, à liderança, a ninguém cuidar, ninguém está perto. Mas irmão, célula e culto de jovens é para o seu filho desfrutar de um discipulado e do momento de comunhão que você tem com ele em casa. Então às vezes você está passando por um problema familiar, de relacionamento com o filho, com família, que é uma tempestade, e você, como uma tomada de decisão, resolve atribuir essa culpa a alguém. Mas eu te pergunto hoje, se os seus filhos, que nós estamos no culto da família, dependessem para viver uma vida espiritual com Deus, de tudo aquilo que você passou de Deus para ele, como ele viveria? Como os seus filhos estariam? Como a sua família andaria? Como a sua esposa estaria? Como o seu marido estaria? Então não tome a decisão atribuindo a culpa à igreja. A igreja auxilia, a igreja está aqui para te servir, mas aqui nós estamos apenas para receber algo que nós já vivemos a semana toda. Amém? Então nós temos que entender isso. Isso fala de metanoia, de mudança de mente, de entender, de tomar a decisão. Não, eu estou errado, eu preciso discipular mais, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso sentar com todo mundo à mesa e falar sobre a palavra de Deus, eu preciso ir lá e orar pela minha esposa que está doente, eu preciso orar pelos meus filhos. Decida atribuir a responsabilidade a você, do que você, mulher sábia e homem sacerdote do seu lar, tem que fazer. Porque senão nós vivemos uma vida de bobeira, colocando a culpa de quem não é a culpa, jogando a responsabilidade de quem não tem a responsabilidade. Logo pensamos que estamos nesse momento porque Deus nos jogou, mas não, você tomou a decisão errada, por isso que você está passando por isso. Faz sentido o que eu estou falando? Então irmãos, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério, que nós precisamos entender o que Deus tem para a igreja, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, do que você sonha. Quantos podem dar o amém? Então escolha, amém. Então escolha tomar as decisões corretas, porque eu sei que você no seu lugar, você está entendendo e você está vendo que tem certas áreas da sua vida que você decidiu errado, e você errou feio. Você decidiu errado e você está na tempestade porque a culpa é sua, a culpa não é de Deus. Mas Rangel, como que eu consigo então entender se o que eu estou passando é de Deus, não é de Deus, ou o que eu estou passando, Deus me falou, Deus não me falou? Então eu quero dividir com você aqui rapidamente, quantos tem aqui mais alguns minutos para me ouvir? Eu quero decidir com você rapidamente 4 passos rápidos que desenvolve dentro de você um mecanismo para você entender se você está no centro da vontade de Deus, ou se você está passando por um momento, por uma decisão errada que você tomou. Amém, Camila? Obrigado. A Bíblia diz em Mateus, como eu li para vocês, que Jesus ordena que eles vão até o barco. Meu irmão, primeiro passo, o que vai fazer você tomar a decisão certa de você entrar no barco, independente de que os seus olhos naturais digam, é você ter uma palavra de Deus. Repita comigo, palavra de Deus.
Mais forte, palavra de Deus. Então você tem que ter uma palavra de Deus. Nós andamos numa fé muito rasa. Meu irmão, faz quanto tempo que você não escuta Deus falar algo ao seu coração? Faz quanto tempo que você não escuta o Senhor te direcionar para algo, para você fazer algo, para você viver o sobrenatural? Saia do natural, para de olhar para a circunstância. Está tudo dando errado, as coisas estão acontecendo errado assim. Os discípulos olham e falam: nós não vamos entrar, esse barco vai afundar, esse mar está ruim. E Jesus falava: entra, e sabe o que faz você permanecer e tomar a decisão certa nos momentos de dificuldade, de problemas? É você ter uma palavra de Deus. É você entender dentro de você que Deus te falou algo. Às vezes vem um medo, uma vontade de desistir, uma indecisão, mas quando eu me pego sozinho, que Deus quer falar comigo, eu não desisto, eu vou continuar. Nem que seja para marcar 10 jovens, que eles sejam pessoas com princípios, com caráter, fundamentados na palavra de Deus. Eu estou aqui por quê? Porque Cristo falou para mim: vai, entra nesse barco. Então nós desistimos facilmente das coisas, porque somos como Jonas, entramos no barco errado. Decida de uma vez por todas, ouviram a voz de Deus. Meu irmão, faz quanto tempo, como eu disse, que nós não escutamos o Senhor falar algo no nosso coração, e nós somos movidos pela palavra de Cristo em nós. O medo tem tomado a nossa vida, a indecisão tem tomado, a frustração, a ansiedade. Decidimos errado, porque somos almáticos quando temos que ser sobrenaturais. Como eu disse para você, você é um ser sobrenatural. Então o momento às vezes pode ser difícil que você está passando, ou até fácil. Graças a Deus eu tenho vivido coisas muito boas de Deus. Graças a Deus nós temos desfrutado de maravilhas, a Camila sabe disso. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu nunca posso deixar de ter uma palavra. Porque isso eu preciso arquivar na minha bolsa ou no meu arquivo. Porque mais cedo ou mais tarde existem tempestades que todos vamos passar. Então não é só na bonança, na coisa boa que nós temos que acreditar em Deus. Não, procure a Cristo a todo instante. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos buscar o Senhor sem cessar a todo momento. Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso disso. Então isso dentro da vida do crente maduro teria que ser algo intrínseco. Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu preciso de algo. Senhor, me dá uma direção. Senhor, o que eu tenho que fazer? Não faça nada, irmão, sem ter uma palavra de Deus. Não tome nenhuma atitude sem Deus te falar algo. Jovem, não saia do ensino médio entrando numa faculdade que Deus não te mandou para estar lá. Irmão, não invista o dinheiro que você tem ou o que você sonha sem Deus te falar algo. Não compre uma casa sem Deus te falar algo. Não alugue um imóvel sem Deus te falar algo. Não troque o seu filho de escola sem Deus te falar algo. Porque a tempestade vai vir quando você olhar em volta, e se você não tiver uma palavra de Deus, você é o primeiro a desistir. Toma a decisão errada. Então, em nome de Jesus, saia daqui entendendo, você precisa de uma palavra de Deus. E eu estou aqui para abrir os seus olhos dentro desses 4 passos, que Deus tem algo muito bom, Deus tem algo sobrenatural. Às vezes você vai parecer até radical e intenso, falando toda hora com Deus: Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Irmão, antes ser cheio e buscar uma palavra de Deus a todo instante, ou antes de ser alguém cheio, de buscar algo de Deus a todo instante, do que ser uma pessoa leviana, que vive a vida de qualquer jeito, que vive a vida só baseada em oportunidades que você consegue ver, em oportunidades que são fáceis aos seus olhos. Tomar decisão assim é fácil. Nós precisamos ser seres sobrenaturais e espirituais, de tomar decisões onde tudo está dando errado. Obrigado. Amém? Escolha tomar a decisão certa. Escolha ter uma palavra de Deus. Seja radical, seja intenso. Porque senão você vai viver na vida do jeito, deixa a vida me levar, e as pessoas vão te perguntar: está um turbilhão, poxa, onde você está? Era para mim ir para Nínive, mas eu fui para Tarsis aqui. Entrei nesse barco aqui, Deus tinha me falado algo, mas não era bem isso. Saí do propósito, estou aqui, está essa tempestade toda, não estou entendendo nada. Por que isso?
Porque nós somos frutos, o que nós estamos vivendo hoje, de uma decisão errada que nós tomamos. Repita comigo, mais forte, eu preciso de uma palavra de Deus. Amém? Porque naquela tempestade os discípulos se desesperaram, mas certamente eles entendiam que eles tinham uma palavra. E quem tem uma palavra não desiste. Quem tem uma palavra e a convicção do que Deus tem, não abandona de qualquer jeito. Quem tem uma palavra e não desiste do que o Senhor tem, não sai das coisas de uma hora para outra. Amém? Segundo, a Bíblia diz, não precisa abrir, em Romanos 8,16, que o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica ao nosso espírito, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Então, primeiro você precisa ter uma palavra, Deus precisa te falar algo, e segundo, isso precisa testificar no seu espírito. O Espírito com letra maiúscula testifica ao Espírito com letra minúscula. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus te testifica algo, Ele te testemunha algo, existe uma grande separação aí. Deus testifica para a sua alma, sim ou não? Irmãos, prestem atenção aqui. Deus testifica para a sua alma, sim ou não? Deus testifica para onde, Carlinhos? Para o seu espírito. Então, primeiro passo, ter uma palavra. Segundo, ouvir a voz de Deus. Porque as suas almas estão conectadas aos seus sentimentos, às suas emoções, ao que você sente ou algo do momento. Mas quando Cristo te fala algo e isso testifica no seu espírito, está além das suas razões. Nós temos que entender que nós temos corpo, alma e espírito. E Deus, a palavra dele diz que Ele testifica o espírito com letra maiúscula ao nosso espírito. Logo, quando nós temos uma palavra e somos testemunhados e testificados pelo Espírito de Deus, nós não tomamos decisões ligadas à alma. Quantos aqui já tomaram decisões precipitadas? Às vezes, irmão, o ser humano é falho, mas você está tomando decisão errada até hoje, besta. Está há 10 anos tomando a mesma decisão, escolhendo errar, sabendo que está errado, sabendo que está fazendo errado, sabendo que é errado cuidar dos filhos assim, sabendo que é errado cuidar da esposa assim, sabendo que está trabalhando errado, sabendo que está fazendo tudo errado, mas continua. Por quê? Porque isso fala de alma. Se você não tem uma palavra de Deus, isso não testifica no seu espírito, você só toma decisões erradas. Faz sentido o que eu estou falando? Amém? Então você precisa ser testificado na palavra de Deus, que ela é fundamentada. Às vezes você é até uma pessoa de boas intenções. Pô, mas eu queria fazer isso para ajudar, eu queria fazer isso, mas eu trabalho muito para minha família. Não. Se baseie em Deus te falar algo. Eu estou aqui, eu tomo as decisões na minha vida. Por quê? Porque Deus sempre tem que me falar algo, senão eu não tomo essa decisão. E segundo, porque isso testifica ao meu espírito. Terceiro, você precisa estar fundamentado, repita comigo, na Bíblia, para tomar as decisões corretas, para você entender se você está no centro da vontade de Deus. Você precisa comer Bíblia. Comer Bíblia é ler a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Porque, meu irmão, se tem um livro que fala todas as verdades sobre você, e que não tem nenhum arrependimento sobre quem você é, da onde você vai chegar e o que você precisa fazer, se chama a Bíblia. O resto é tudo método de autoestima para tratar a sua alma. O que pode somente testificar no seu espírito para você tomar uma decisão de um ser sobrenatural é Bíblia. O que não for Bíblia são conceitos mundanos, são conceitos de pessoas. Por isso que você vê um monte de coach aí crescendo, acontecendo, é coisa para tratar a sua alma. Só a palavra de Deus pode testificar o teu espírito. Amém? A Bíblia diz aqui, em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que espada de 2 gumes. Ela penetra no ponto de dividir entre a alma e o espírito. Quantos aqui querem andar sobre o espírito? Você tem que entender isso. A palavra de Deus, a Bíblia é tão afiada que ela, como espada, ela é eficaz, que ela penetra sobre você, que divide o que é alma de o que é o espírito. Nós temos vivido uma vida muito almática. E eu falo por mim.
tomado decisões às vezes se perguntando para Deus aonde eu estou, ou o que eu vou fazer, deixando de entender que eu preciso ter uma palavra de Deus, que Deus precisa testificar algo no meu espírito, e isso tem que estar fundamentado para mim tomar as decisões segundo o Espírito do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está cansativo, irmãos? Estou terminando, prometo. Agora fiz uma cara. A Bíblia diz aqui que nós devemos testificar sempre pelo que Deus tem e o que Deus faz. O quarto ponto é: você precisa ter conselheiros. Repita comigo: conselheiros. Irmão, pensa comigo. Do mais velho, que às vezes você se acha velho, ou ao mais novo, que você é muito jovem, quem é o teu conselheiro? Quem é a pessoa que pode falar na sua vida e que pode realmente te dar uma direção para você tomar a decisão correta? O problema é que nós atingimos maturidade em todas as áreas e nós pensamos que não precisamos ouvir mais ninguém. Às vezes você está com 50, 60, 70, 80, 100 anos, ou você está com 12, 15 aqui. Quem é que te ama de verdade, que te aconselha a fazer algo que é algo de Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não entendermos que nós precisamos de pessoas com experiências, pessoas que vivem o sobrenatural e pessoas que vivem e veem algo que nós não vemos andando conosco, nós tomamos decisões erradas. A Bíblia diz, em Provérbios 11, versículo 14, que na multidão dos conselhos há o quê? A segurança. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Escolha ter pessoas mais experientes que te amam a ponto de falar a verdade para você, que torcem pela tua vitória, que torcem pelo que você é, que torcem para onde você vai. Sem conselho não há segurança. Sem conselho nós vivemos uma vida leviana que passa. Nós precisamos ter conselheiros espirituais, pessoas selecionadas para falarem a nossa vida a respeito das nossas decisões. Ah, meu irmão, se você entendesse isso, você viveria uma vida muito melhor do que você está vivendo hoje. Por que eu digo isso? Por causa que todas as minhas decisões importantes, todas, primeiro eu compartilho com a minha esposa, certo? Fala a verdade. Primeiro eu compartilho com a minha esposa, segundo eu compartilho com o meu pai, terceiro eu compartilho com o meu pastor. Por quê? Na multidão dos conselhos sempre há segurança. E por quarto, para ele não ficar bravo, o meu sogro e a minha sogra estão sempre sabendo. Certo, Du? Então, nas decisões importantes da minha vida, eu tenho que ter uma palavra de Deus, isso tem que testificar no meu espírito, tem que estar fundamentado na Bíblia, e eu tenho que ouvir um bom conselho, senão eu não tomo a decisão. Ah, eu estou pensando em trocar de carro, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Eu estou pensando em comprar um terreno e daqui a pouco construir a minha casa, o que você acha? Sabe qual o problema, irmãos, das decisões erradas que nós tomamos? É que nós já pensamos em tudo, chegamos com o bolo pronto e falamos, está aqui minha decisão. Diferente de você chegar com todos os ingredientes, porque Deus te falou, porque testificou no seu espírito, porque você tem uma palavra e fala assim, me ajuda a construir isso junto. Faz sentido o que eu estou falando? Então, irmãos, nós temos que pensar em tudo isso, ter conselheiros para tomar as decisões sábias. Jovens chegam para nós conversando conosco, porque eu quero fazer isso, porque eu quero tomar essa decisão, porque Deus falou comigo. Amém? Se Deus falou com você, quem sou eu para destruir algo? Se Deus falou isso com você, quem sou eu para falar que Deus não falou? Logo nós estamos errando, nós não pegamos o bom conselho. Quantos aqui precisam de conselhos? Precisa, Nena? Nós precisamos de conselhos. Às vezes você acha que você já viu de tudo. Você já viu de tudo e você errou tudo porque você não viu ninguém. Irmãos, o que eu quero te dizer é que na sabedoria, na multidão dos conselhos há sabedoria. Escolha dividir os seus sonhos, os seus projetos com pessoas específicas. Não escute quem não construiu nada. Só pode aconselhar algo na minha vida quem já construiu algo. Não estou falando de riqueza, eu estou falando no reino de Deus.
problema é que nós ouvimos muito quem não construiu nada, quem não viveu nada, quem não sabe de nada, tomamos conselhos com as pessoas erradas. Talvez por isso a sua vida está desse jeito. Talvez por isso a sua vida está caminhando assim. Porque você escuta um buchiquinho ali, um fuxiquinho ali, e você fica, é verdade. Por quê? Isso é da alma. Mas na sabedoria, na multidão dos conselhos, é para aqueles que são sábios. E ali tem sabedoria. Quantos aqui já conseguem entender se o momento que você está vivendo na sua vida é fruto da sua decisão errada, ou é fruto de um projeto de Deus que você entrou no barco porque Deus mandou? Amém? Então, irmãos, a palavra de hoje fala sobre decisão, e é algo muito simples. No capítulo 3 do livro de Jonas, Jonas se arrepende. E Jonas faz uma oração e decide mudar a rota e viver o plano de Deus. Sabe o que eu te digo com tudo isso? É que nós fantasiamos muito o que nós fizemos de errado e limitamos o que Deus pode transformar por uma simples decisão. Hoje, na sua casa, na sua família, no reino espiritual, no seu relacionamento, você pode tomar uma simples decisão. Repita comigo, decisão de se arrepender, de tomar a decisão certa e de decidir voltar para o centro da vontade de Deus. Queria que a banda subisse aqui. E o que é interessante, irmãos, é que nessa simples decisão, Jonas se arrepende, ora, está ali dentro de um grande peixe e vive o propósito. Mas o que eu quero te dizer é que dentro de tudo isso, dessas tempestades e de que nós sermos impulsionados a tomar uma decisão, porque, meu irmão, às vezes você fala, eu não tenho oportunidade de tomar decisão. Tem vezes que você vai ser impulsionado, querendo ou não querendo, você precisa decidir. Faço isso, não faço, o que eu vou fazer? E o que é interessante, é que Jonas foi pela força do braço dele, e os discípulos foram pelo quê? Pela palavra de Jesus. O que eu quero te dizer? Se você está numa decisão fruto da sua rebeldia, é só você decidir, pública, simplesmente dentro de você, decidir se arrepender, mudar o teu rumo e viver o plano de Deus. Ou outra, se você está vivendo algo sobrenatural, se você está vivendo algo difícil dentro de um barco e está vindo uma tempestade, o que eu quero te dizer é que Jesus está lá para acalmar essa tempestade. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 25 ao 32. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, coragem, sou eu, não tenham medo, venham. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. E disse Jesus, venha. Respondeu ele Pedro. Então Pedro andou sobre o barco e sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a se afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu a mão e segurou e a puxou. Homem de pequena fé. Jesus entrou no barco e a tempestade se acalmou.